A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos agora aqui na lição 12 desse terceiro trimestre. Essa lição é do dia 21 de setembro de 2025. Ela está sob o título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. O texto áureo: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciaram o Senhor Jesus. Atos, capítulo 11, versículo 20. Verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 19 ao 30. Essa lição vai apresentar três objetivos. O primeiro é destacar o papel da dispensação cristã na expansão missionária da igreja primitiva. O segundo é enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem contudo perder a sua essência. E o terceiro, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Essa lição também vai apresentar uma palavra-chave, a palavra-chave é missão. A introdução da lição está assim: como o Evangelho alcançou a Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, os cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava o seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados e vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam a sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Essa lição também aqui apresenta três tópicos. O primeiro tópico é uma igreja com consciência missionária. Também aqui apresenta três subtópicos. O primeiro é o Evangelho para além da fronteira de Israel. O segundo, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. E o terceiro, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. O primeiro subtópico: o Evangelho para além da fronteira de Israel. O Lucas abre essa seção do seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Em Atos, no capítulo 11, versículo 19, observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos, capítulo 8, versículo 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersação cristã. Interessante aqui, desse primeiro subtópico, né, e o título da lição, que é o caráter missionário da igreja de Jerusalém, formado ali na perseguição que a igreja sofreu, que a igreja primitiva sofreu, dos opositores. Que foi uma grande perseguição, né, onde a perseguição ali era prender, apedrejar, jogar para os animais, queimar em pilha de fogo. Essa era uma perseguição terrível contra o início da igreja. Então, alguns cristãos, para não ser pego ou ser impedido de pregar o Evangelho, se dispersaram pela existência dos povos dessa época. Mas, isso tudo permissão de Deus, porque a igreja aqui era para ser além das fronteiras de Israel. Ela sendo formada com caráter missionário. É o que o comentarista colocou aqui. Ela tinha um caráter missionário para levar o Evangelho para além das fronteiras de Israel. Logo no capítulo 2, do versículo 1 e 4, do 1 ao 4 de Atos dos Apóstolos, ali dentro dos domínios de Israel já teve uma igreja missionária que pregou o Evangelho. Ali o apóstolo Pedro falando, já fala com vários povos, várias nações que estavam ali no dia do Pentecostes. Os judeus helenistas, que estavam espalhados ali por aquelas nações, já foi evangelizado dentro das paredes da igreja de Jerusalém, ali em seus domínios. Só que
esse caráter missionário aqui é para sair de Jerusalém, além de Jerusalém, atingir Chipre, Antioquia, a cidade da Síria, a Etiópia, onde tinha os africanos. Então a igreja vai, nesse contexto aqui, vai crescer por todos esses países. Esse crescimento da igreja, a Bíblia vai falar que já entraram em união, né? Ali em Atos, no capítulo 2, e versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui já tinha uma quantidade de pessoas, a Bíblia vai falar de 3.000 almas, né? Que se chegaram aos pés do Senhor, ali dessas nações que estavam no dia do Pentecoste, mas esse evangelismo dentro de Israel. Esses povos chegou ali na igreja de Jerusalém. E a Bíblia aqui fala que eles já se uniram, né? Para acrescentar a igreja. Porque depois eles vão sair dali e vão um pouco para Roma, outro para Chipre, outro lá para a Etiópia. Então a igreja começa a se espalhar no meio da existência do mundo daquela época. A expansão pela perseguição, né? A perseguição vai trazer essa saída, se expandir para outras fronteiras, né? Assim como está lá em Atos, no capítulo 8, versículo 1 ao 4, que está bem, a Bíblia diz assim, ó, Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte e pregava a palavra. Filipe foi encontrado em Samaria, ali ele divulgava o evangelho, mostrava ao Senhor Jesus, né, como o centro desse evangelho. Então aqui nesse primeiro subtópico aqui que nós aprendemos aqui na lição, que é o evangelho para além das fronteiras, começa aqui, nessa perseguição, nessa dispersação do evangelho na igreja primitiva da época. Lá em Atos, no capítulo 8, versículo 5, Filipe era encontrado pregando no meio do samaritano. Filipe, lá no capítulo 8, do versículo 27 ao 39, ele vai encontrar com o eunuco, o etíope, para anunciar o evangelho, que se deu o início da evangelização da África. Pedro foi levado à casa de Cornélio, ali em Atos capítulo 10. Ali se concretiza a abertura oficial do evangelho sendo pregado no meio do gentil, né? Ali a Bíblia mostra o apóstolo Pedro saindo da sua prática cultural, guardando aquilo que ele tinha aprendido segundo a lei de Moisés, e vendo que Deus vai além das fronteiras. Então tudo nasceu na época da perseguição da igreja. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 22 e 23 está assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a quem com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Mostra a expansão da igreja, o evangelho rompendo as barreiras, e Deus trabalhando no meio e a igreja crescendo, mas crescendo muito. Ali no capítulo 4, no capítulo 5 de Atos, a gente já vê que já passa de 5.000 pessoas. Então o crescimento era muito grande em pouco tempo. E aqui são espalhados os discípulos para que esse crescimento não pare. Então aqui nesse subtópico, o evangelho para além das fronteiras, que aconteceu depois da grande perseguição contra os discípulos de Jesus na igreja primitiva. Pronto. O segundo subtópico está assim: cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Este tópico está colocado assim pelo nosso comentarista: esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguições ferozes, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. E foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, no Chipre, na Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar da sua fé onde quer que estivessem. Esse tópico aqui também dá uma ideia, né, desse título, dessa lição que estamos aprendendo hoje, o caráter, né, missionário da igreja. Né? Não esquecer, por que nós fomos chamados, né? Tem uma palavra no Antigo Testamento. Isaías, no capítulo 6, e versículo 8, diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei?
A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui no Antigo Testamento. Essa palavra que chega a Isaías. Ele se coloca na missão da palavra de Deus diante do povo, né? Isaías sendo levantado profeta. É o mesmo sentido para nós nos dias de hoje. O Senhor Jesus exige por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, dando esse ide para nós. E lá no capítulo 28 de São Mateus, vai falar, fazer discípulo de mim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ação da missão, do caráter da missão da igreja, que é o título dessa lição, e também sobre esse tópico, cristão disperso, mas consciente da sua missão. Não perde o foco. Não importa se estão sendo perseguidos, e alguns perderam a vida, né, nessa perseguição implacável contra a igreja da época, eles não perderam. Eles não perderam o foco, não desistiram da missão, não se acovardaram, né, e levaram o evangelho mesmo a esses outros países, a esses outros povos, que aqui a lição mostra, Antioquia, Chipre, né, Fenícia, Etiópia, eles foram e pregaram o evangelho. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, está assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós temos esse propósito diante de Deus, que é anunciar o evangelho, é fazer exercício da nossa fé, para que pessoas sejam abençoadas através de nós, que servimos de canal de bênção para todas as pessoas que precisam de Jesus. E a sua fé também tem que ser avivada neles. É através da palavra do Senhor que essa fé nasce. É através da palavra que ela cresce. E a palavra aqui centrada em Cristo. Temos que entender que evangelizar, pregar, anunciar, não é dentro da igreja só. É dentro da igreja e fora da igreja. É dentro dos domínios e fora dos domínios. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Todo mundo é crente. Agora, confrontar o mundo com o evangelho, isso é para quem tem comissão, faz uso da fé e não se acovarda. Mas tem prazer em ir nas trevas, ser luz lá nas trevas. Fazer a diferença lá, onde o inimigo quer destruir. E você ir lá para levar vida, para levar Jesus, levar o evangelho. Ser um missionário. Ser um missionário além das fronteiras. Ser um missionário no bairro que você mora. Ser um missionário no meio da sua família. Ser um missionário nos hospitais. Isso é ser missionário, levar a palavra de Deus. Você tem que romper todas essas barreiras que existem. Não se preocupar com nada, mas se preocupar em estar na presença do Senhor, para que o poder dele se manifeste na sua vida e você sirva de canal de bênção. Capítulo 4, versículo 2 de 2 Timóteo, prega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. A palavra de Deus é confronto. Não se acovarda, prega, tanto em tempo e fora de tempo. Anuncia, seja um missionário do Senhor Jesus. Esse tópico aprendemos, segundo a palavra de Deus, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Nossa mente tem que estar voltada ao evangelho do Senhor. O terceiro subtópico aqui, do primeiro tópico, cristão leigo, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que, dentre esses cristãos, havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita, é uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Uma igreja que nasceu ali depois da dispensação, ali na Síria. Uma igreja que depois vem sustentar a igreja de Jerusalém, depois da escassez de Jerusalém, da fome que se instalou por causa da perseguição dos cristãos, né? E aqui esses irmãos comuns, que são os irmãos aqui, segundo o tópico aqui da lição, esse subtópico, que aqui o nosso irmão coloca como leigos, mas capacitados pelo Espírito. É muito interessante, porque a capacitação é o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que quem semeia é o Espírito Santo, quem rega também é o Espírito Santo, quem dá vida é o Espírito Santo. Então é ele que convence, do pecado e da morte, é ele que dá o crescimento, tudo é o Espírito Santo. Sem Jesus, nada podemos fazer. É o que está no capítulo 15 e versículo 5 do Evangelho de João. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim, que ele é a videira. E nós somos os ramos. E a parte B do versículo vai dizer assim, sem mim nada podereis fazer.
Então a ação aqui sempre é do Espírito Santo. É ele que dá o dom, é ele que fala, é ele que convence. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 e 27, está assim: irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, e nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. O Senhor Deus é que age. O Senhor Deus é o que faz a obra na vida de todo mundo. E se você estiver na posição, Deus vai te usar. Deus vai colocar palavra na sua boca. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim: não tem mais do que vais falar, mas o meu Espírito falará em vós. Então a ação aqui da igreja, que os irmãos saíram não com muito conhecimento, mas o que eles tinham, Deus acrescentava. No próprio livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, a promessa que é feita por Jesus ali, cumprimento que está em Joel 2,28, mostra que o revestimento de poder, o Espírito Santo, ele vai dar essa capacitação para ser a testemunha de Cristo, anunciar o Evangelho além das fronteiras. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Coríntios, está assim, ó: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, não é de nós mesmos. O poder é dado por Deus. A ação aqui é do Espírito Santo. Os dons são manifestos no corpo da igreja, daqueles que compõem o corpo. Mas a vontade do Espírito, a operação conforme a vontade do Espírito, que opera tudo em todos. A ação humana não tem uma. A ação humana aqui é a renúncia, é confronto. Agora, o poder de salvação está em Deus. Em Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que eu falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ação totalmente de Deus. Nós, como vaso, como instrumento, para que Deus possa agir. Mais vale um homem cheio do Espírito Santo do que um homem cheio do conhecimento. Um homem cheio do conhecimento, mas sem o Espírito Santo, ele não é nada. Agora, um homem que não tem tanto conhecimento, mas cheio do Espírito Santo, quem age aí é Deus. Em Atos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chifre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão, o poder, o Espírito Santo, que estavam com eles não anunciando o Evangelho, e muitos se converteram. Então, aqui nesse tópico, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Aprendemos aqui o que o apóstolo Pedro fala: crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos ter essas duas colunas para pregar a palavra. Primeiro, graça, muita graça, e ter o conhecimento do Senhor Jesus para anunciar o Evangelho. Aqui os irmãos leigos, eles aprenderam com Pedro. Viu a ação do Espírito Santo na conversão, na cura, na transformação. Creram e fizeram uso da sua fé, mesmo não tendo tanto conhecimento, mas tendo experiência com Deus, anunciaram o Evangelho e muitas pessoas se chegou a Cristo. O segundo tópico da lição, uma igreja com visão transcultural. Tem dois subtópicos. O primeiro é a cultura grega, ou seja, helênica, né? E o segundo é o contextualizando a mensagem. O primeiro subtópico, a cultura grega, helenista, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia. Falaram aos gregos, ali em Atos, do capítulo 11, versículo 20. Essa expressão, falar aos gregos,
é muito importante. De acordo com o estudioso, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias e adoravam outros deuses, não seguia o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Esse subtópico aqui, a cultura grega helenista. Quando os irmãos chegaram a Antioquia, chegaram ali no território grego, levaram o evangelho de Jesus, tiveram que mostrar, né, dentro de um grupo que tinha ali a sua própria cultura, né? Os helenistas que estavam na cultura grega, que adoravam os deuses gregos, os rituais gregos de época. Ali em Atos, no capítulo 6, e versículo 1 mostra, né, que os helenistas que se chegaram na igreja tiveram também algum problema de repartição de alimentos, onde as viúvas helenistas não eram atendidas por causa da barreira de cultura. E aqui a igreja quebra essa barreira, né, quando se levantam os diáconos, para que a igreja seja numa união só. Mas aqui, quando os irmãos saem de Jerusalém e rompem essas barreiras, ou seja, essas fronteiras, para levar o evangelho, vai estar dentro de uma cultura diferente. Aqui no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ali a Bíblia fala aqui que se conheceram Jesus, que eles foram nomeados como os cristãos ali em Antioquia. Depois que esses missionários esteve lá pregando a palavra, eles reconheceram ali que todos aqueles discípulos e apóstolos, eles tinham o mesmo proceder de Cristo, as mesmas palavras que Jesus tinha pregado. Tudo, a experiência que Jesus passa nas suas palavras do Evangelho, viram na boca dos seus discípulos. E passaram a chamar eles de cristãos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nosso antepassado, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois nos dias de hoje. O próprio apóstolo Paulo, aqui, combatendo a cultura dos helenistas, ele vai mostrar que ele era também da mesma formação, e agora está apresentando Jesus transcultural, mostrando que Jesus vai além da costume dos homens, da tradição dos homens, da cultura dos homens, e trazendo um evangelho puro, um evangelho que transforma. O apóstolo Paulo, com as suas cartas paulinas, vai trazer aqui uma unidade de uma igreja perfeita na presença do Senhor Jesus, combatendo essas culturas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 e 23, está assim, ó. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhor atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então o apóstolo Paulo pregando contra os costumes, né, dos atenienses, os símbolos de culto, e também adorava um Deus desconhecido. O apóstolo Paulo: é esse que eu anuncio a vocês, e precisa guardar no coração. Aprendemos nesse tópico a cultura grega helenista, né, esse primeiro subtópico. A mensagem que foi pregada a esses novos convertidos, combatendo aí a cultura, né, a cultura grega
os helenistas, e também a cultura judaica, que também precisou ser combatida também a cultura judaica. Lá em Atos, no capítulo 15, versículos 19 e 20. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas escreve-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, aqui o combate, né, essas culturas de época, para que o verdadeiro evangelho puro, limpo, imaculado, seja plantado no coração de todos os irmãos. No capítulo 3 de Colossenses, versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita escravo, livre, pois Cristo é tudo em todos. Tira toda essa cultura, tanto de judeu como de grego, como de livre de escravo, como de escravo, livre. Mas ensinar no evangelho puro que Cristo é tudo em todos, é o que aprendemos aqui nos primeiros subtópicos, né, que é a cultura grega helenista. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, está assim, ó. Depois dessas coisas vi, eis a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, como a palmas nas mãos. O Senhor Jesus aqui mostra, nesse versículo, a grande multidão de todas as nações, tribos e línguas, que venceram, que estão agora diante do trono, que venceram as suas barreiras, romperam as culturas e trouxe um evangelho puro. E todos eles agora perante Deus em adoração verdadeira. O segundo subtópico aqui é contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Aqui em Atos, no capítulo 11, versículo 20, o texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo era o Messias prometido. Né? Interessante, né? Contextualizar os novos convertidos sem usar o Velho Testamento, porque a cultura lá dos gregos era diferente da lei de Moisés, da promessa que foi feita no Antigo Testamento a respeito de Cristo. Eles precisam aqui mostrar Jesus aqui um pouco mais contextualizando dentro de uma, puxando de alguns filósofos gregos, mostrando o conhecido para o desconhecido, aquilo que o apóstolo Paulo vai falar ao Deus desconhecido, usando mais a linguagem grega. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 22 a seguir, está assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos veja acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, a qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mão humana, e nem é servido por mão humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo, a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de que só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos prevenientes estabelecidos e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para buscar a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem, que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então aqui a gente aprende que o contexto aqui da mensagem, o apóstolo Paulo vai falar dentro de um contexto grego. Jesus falou no Novo Testamento por parábolas. Agora aqui a mensagem do apóstolo Paulo está sendo contextualizada através da cultura grega, mostrando ali dentro do conhecimento grego, falando de Jesus, mostrando Cristo ressuscitado. O que aprendemos aqui, nesse contextualizando a mensagem que está aqui nesse subtópico, a mensagem de Deus pode ser anunciada diferentemente por categoria de povos. Se você for dentro de uma favela onde tem pessoas mais simples, mais humildes, você vai levar a mensagem de Deus dentro da vida dessas pessoas mais humildes.
contextualizar a palavra de Deus dentro do sofrimento, dentro das lutas que eles lutam no dia a dia, dentro de uma esperança que eles têm de o dia de amanhã ser melhor. Você pode levar uma mensagem dentro desse povo, contextualizar dentro da Bíblia, trazendo que Jesus dá a vitória. Se você estiver em outro ambiente, por exemplo, um ambiente universitário, você vai trazer um diálogo no meio deles com uma ciência mais filosófica, mostrando que Cristo, assim como Paulo, levou ali para os gregos, dentro dos filósofos, usando mesmo os filósofos gregos. Então, cada ambiente você vai contextualizar a mensagem de Deus. Se vai romper fronteiras e barreiras, você precisa ter esse entendimento de contextualizar, mostrar Jesus dentro de cada momento e de cada cultura e de cada classe social e levar Jesus com sabedoria. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, está assim, ó: fiz-me fraco para com os fortes, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha aí. A mensagem tem que ser anunciada, mas tem que ter um entendimento. Você tem que ver o ambiente que você está e usar a palavra de Deus, contextualizar no ambiente que você está. Esse é o tópico que nós aprendemos aqui agora, contextualizando a mensagem. Chegamos agora no terceiro tópico. Uma igreja que forma discípulos. Tem 3 subtópicos: a base do discipulado, denominados de cristão e a identidade cristã. A base do discipulado, ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, está lá em Atos capítulo 11, versículo 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva, cheia da graça de Deus. É o que está em Atos, no capítulo 11, versículo 23. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Atos capítulo 11, versículo 24. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo, para que auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. Essa base para discipulado aqui, que a igreja ali que estava em Antioquia, capital da Síria, precisava instruir os irmãos, discipulá-los, assim como Jesus lá em São Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, mostra ali que Jesus fazia discípulos, né? Fazer discípulo de mim. Então, esse fazer discípulo que Jesus mostra é trazer o crente que se converte, entrar pelo caminho perfeito, ou entrar pelo caminho que é Cristo. Trazendo a eles que o mundo agora precisa ser renunciado, ou seja, assim como está ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 2 de Romanos: não os conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entrar por esse entendimento que está aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Entrar pela vontade de Deus. Para isso precisa ser discipulado. Para isso precisa estar com a sua mente voltada a aprender a vontade de Deus. Esse tópico, base do discipulado, lá em São Marcos, no capítulo 3, e versículo 14, diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Aqui o próprio Senhor Jesus, discipulando seus apóstolos, para poder enviá-los a pregar a palavra alinhada por Cristo. Isso é o discipulado, é o que Barnabé e Paulo foi fazer na igreja que tinha nascido em Antioquia. Colocar eles dentro da palavra. A conduta agora de cristão. Por isso que eles são chamados, ali vai ser chamado dos primeiros. A igreja vai ser chamada de cristãos ali, o primeiro lugar na Bíblia que aparece eles como cristãos. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui é a instrução de Cristo, é permanecer nele, permanecer na verdade dele. Aí estará sendo um verdadeiro discípulo de Cristo, sendo discipulado, foram discipulados por Cristo. Assim como está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. É permanecer na doutrina, no partir do pão e na comunhão. Ele sendo discipulado pelo apóstolo Pedro. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui precisa da ação do Espírito Santo, para ser um discípulo verdadeiro.
lavado e remido. Né? O discipulado aqui é constante. Você precisa ser, para ser um verdadeiro discípulo do Senhor, essa verdade tem que estar no seu coração. O próprio apóstolo Paulo vai dar um exemplo prático para a igreja que estava em Coríntio. Ali no capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui o exemplo que o apóstolo Paulo dá para a igreja, discipulando a igreja que estava em Coríntio. Mostrando um discipulado, espelhando nele, estará espelhando em Cristo. A conduta, né? Trazendo para si uma mudança total. Assim como está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus aqui, o apóstolo Paulo ensinando, vai falar assim, ó, espírito, alma e corpo. Tem que ser irrepreensível. Tem que ser verdadeiro discípulo de Jesus. Sendo discípulo de Jesus verdadeiramente, você precisa olhar para si mesmo dentro de você e começa de lá. O Espírito Santo começa lá do teu espírito, vem para a sua alma, depois há uma transformação do corpo. Aí você vira discípulo. Olha para você, vê o Espírito Santo habitando dentro de você. Aqui no dia do arrebatamento da igreja, você não será confundido. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. É o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Discípulo formando discípulos, criando um corpo transformado, limpo, discipulado com a palavra verdadeira no coração. É um discípulo formando outro, formando o caráter. É o que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, 23, trazendo ali o fruto do Espírito, né? Dentro do coração do homem. Um fruto com aquelas qualidades. Aqui sim, mostra um discípulo formado por Cristo. Entendendo aqui, nesse primeiro subtópico, a base do discipulado começa na conversão, no batismo, no revestimento de poder e no conhecimento da palavra de Deus. Que ela possa estar dentro, trazendo mudança, desde lá do espírito, alma e corpo, para ficar íntegro, assim como o apóstolo Paulo, que me desfaça, mas que Cristo cresça dentro de mim. O segundo subtópico é denominado de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Aqui no capítulo 11, versículo 26, é quando são denominados como cristãos, né? E está assim, ó. E tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui nasce uma identidade, né, para o povo de Deus, agora conhecidos como cristãos. E cristãos que perduram agora até a consumação do século. Esse nome que teve origem ali, em Atos, no capítulo 11, versículo 26. Esse nome, esse título dado lá em Antioquia, significa literalmente os que pertencem a Cristo, ou pequenos Cristo, né, por serem imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ser o espelho de Cristo. Trazer os traços de Cristo para dentro de nós, para não ser confundido com as trevas. Hoje está muito fácil ser cristão, mas cristão tem que ser cristão que vai clarear as trevas. Mostrar a semelhança de Cristo nas trevas. Aonde você estiver caminhando, contigo caminha a luz que é Cristo. Não esses cristãos que é só dentro da igreja. Saiu de dentro da igreja, você não sabe o que é mais. Não sabe se é o agente secreto da igreja. É que nem o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, quando manda o crente se revestir da armadura do Espírito Santo. Essa armadura aqui é uma representação de um autêntico cristão. Manda colocar o capacete da salvação. Manda colocar o cingiu longo com a verdade. Agora, esse que se diz cristão, mas não usa o capacete da salvação, o que ele pode fazer? Perder a salvação. Porque ele não vai, no entendimento dele, você vai andar com o capacete num shopping? Não, vou tirar o capacete e deixar em casa. Aí, você não sabe se ele é crente, se ele não é. Cingiu longo com a verdade. Cingiu longo é o cinto. Cinto da verdade.
A espada é a palavra. Entenda bem o que é ser cristão. Se você só anda mentindo, que é a mesma coisa que você tirar o cinto, que o cinto aqui é a verdade, você não tem verdade. E aonde fica a tua palavra? Porque o apóstolo Paulo vai basear esse capítulo aqui num soldado romano, na veste de guerra de um romano. Aí ele tira a verdade e a palavra dele cai por terra. Pode falar o que ele quiser, ninguém mais acredita nele. Então não traz aí uma identidade de cristão. E o cristão verdadeiro, ele é cheio do Espírito Santo. Cheio. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar do escudo da fé. O escudo, que faz parte da armadura do soldado romano. Existe os costumes do soldado romano de época para que os dardos inflamados do inimigo não queimassem o seu escudo. Então eles embebedavam eles na água para ficar molhado, para quando um dardo inflamado do inimigo batesse, não pegava fogo. Apagava porque o escudo estava molhado. Agora, crente que se diz cristão e não se enche do Espírito Santo, não está cheio do poder de Deus, qualquer dardinho que chegar, pega fogo no crente todo. É só achar um confronto aí na rua, né? Não tem o poder de Deus, não tem aparência de crente, o inimigo quer te derrubar e te derrotar. Aí você que se diz cristão, a hora que uma pessoa te afronta, cadê a longanimidade? Cadê o domínio próprio? Refletir a imagem de Cristo em você. Ser um imitador de Cristo. Para e pensa, o que Jesus faria se estivesse no teu lugar? O apóstolo Paulo dá um exemplo aqui, do capítulo 6, do versículo 10 a seguir de Efésios, mostrando ali a armadura de um soldado, que representa um crente cristão verdadeiro, cheio do poder de Deus. Aprendemos aqui nesse tópico uma coisa muito importante a respeito denominado de cristão. E quando a gente está com essa armadura cheia do poder de Deus, não deixa entrar o escândalo por nós. Nós estamos protegidos, guardados pelo nosso Deus. E a nosso semblante reflete totalmente o Espírito Santo. E Deus age com poder. Nos dá longanimidade, nos dá benignidade, nos dá mansidão. Deus nos capacita com o seu Espírito. E somos reconhecidos em qualquer lugar que nós formos como os cristãos. Terceiro subtópico é a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos 26, 28, em 1 Pedro 4, 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Eu já falei um pouco no segundo tópico, a respeito da identidade, mas vamos falar mais um pouquinho a respeito de quem que cria uma identidade cristã para si mesmo, dependendo muito da sua conduta e das suas escolhas. As suas escolhas que vai determinar se você tem uma identidade cristã. Hoje está muito difícil identificar um verdadeiro cristão. Não por causa da pessoa, mas por causa do evangelho que está sendo pregado. O evangelho que em muitas igrejas está sendo ensinado. A internet está repleta dessas mensagens homocêntricas. Tira Jesus e coloca o homem. Esses hinos que estão sendo feitos, a qual se louva dentro das igrejas, que Jesus está do lado de fora da poesia do hino. E lá no meio está o crente, está o homem. Totalmente deformada a identidade cristã. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, e versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Você vê que a prática, as suas escolhas, quando você estava no mundo, agora tem que mudar. O contexto agora é outro. Para você ter uma identidade cristã. Não é mais aí teu benefício. Não é mais só para ti. Não é para te acariciar. Não é para te deixar feliz. Trazer aquilo que você quer ouvir. Não. O cristão que tem identidade, ele é confrontado. A verdade dele precisa ser confrontada na verdade de Cristo Jesus. Se a verdade de Cristo Jesus te confrontar, é porque ele quer que você se transforme num verdadeiro cristão.
Quem tem essa identidade cristã não é religioso. Não é pessoa religiosa que quer mudar todo mundo. A pessoa se converte e já quer pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo da pessoa. Não. Ele precisa ser longano, porque ele tem essa identidade cristã. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. A todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filho de Deus. Ou seja, ter o poder de serem filhos de Deus. Essa é ter a identidade. Lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 15 ao 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Aquelas escolhas, aquelas vontades, que você vive preso naquilo, é hora de renunciar. Viver as escolhas que Deus coloca em nosso coração, direcionando através do joelho, orando, pedindo direção, para que você não perca essa identidade cristã, não viaje em profecias, não viaje em palavras que só traz para você conforto. Pede para Deus te corrigir, pede para Deus te mudar, para você ter essa identidade cristã. E é fácil de perder. Mas se você estiver aí, diante de Deus, jejum e oração, Deus te guarda, Deus te protege. E você não perde essa identidade. Né? A Bíblia vai falar que Satanás está à derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. O próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 9, versículo 23 de Lucas, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, dia a dia, e tome a sua cruz, e siga-me. Quer ser cristão? É isso. Quer ter uma identidade cristã? Quer ir após Jesus? Negue-se a si mesmo. Todos os dias, é dia a dia. Para você ter essa identidade em você. Na primeira carta do Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O andar aqui com Cristo é esquecer as riquezas dessa terra. Esses desejos da carne. E andar como Cristo andou. Ele vai falar assim, ó: juntei esse tesouro no céu, onde a traça e o ladrão não rouba. Não vive nessas ilusões que esses pregadores estão aí na internet, para todo lado, pregando, fazendo negócio com você. Não é. A fé, a bênção de Deus, ela já é acrescentada. A Bíblia diz assim que a bênção que Deus tem para dar para mim e para você é aquela que é sacudida, transbordante. Ela transborda, porque Deus já conhece a nossa necessidade. Quanto mais coração aberto, quanto mais disposição para a obra de Deus, tanto na missão como na social, que a igreja que está aqui na terra para exercer essa função. E você faz parte dela. O próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 13, versículo 35 de João: nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor um para com os outros. Precisa. Olha aí. Quer ter uma identidade cristã? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Há uma ação de um círculo sem fim. Deus aqui está acima de tudo. Não volta em você, mas ao seu próximo. Para depois entender que o amor ao próximo é maior do que o meu próprio amor. Por isso que a Bíblia diz: aquele que perdeu a sua vida, por amor de mim, achá-la. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha onde é a nossa pátria. Não é que não. É lá que nós vamos morar. Eu tenho aqui uma identidade cristã. Para mim apresentar, para mim chegar no céu, eu preciso apresentar a minha identidade, né? Você vai fazer qualquer coisa aqui na terra, você precisa ter o seu documento lá apresentando a sua nacionalidade, de que estado você é, onde você nasceu, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. E para ir para o céu, primeiro tem que ter essa identidade para chegar no céu. Uma identidade cristã, semelhança de Cristo. Olha que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Embaixador, você está em terra estrangeira, você é embaixador em terra estrangeira. Nós somos embaixadores de Deus, do Senhor Jesus. Estamos em terra estrangeira, porque é o nosso país, a nossa casa, a nossa cidade é o céu. E aqui somos apenas missionários para levar a grandeza de Deus aos corações necessitados. A identidade cristã
inclui, a própria Senhor Jesus vai dizer aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 ao 16, dizendo assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Identidade cristã. Isso aqui é a identidade cristã. Quando você não tem mais a identidade, a Bíblia está falando aqui que joga fora para os outros ser pisado. E nem esconde uma luz. Né? Se você é a luz da identidade cristã, ela tem que brilhar para onde você for. Ela não tem que brilhar só dentro da igreja. Você dentro da igreja, todas as luzes da igreja acesas, se eu acender uma vela, não quer dizer nada. Se eu colocar uma luz lá também, não quer dizer que já está aceso. Assim é o crente, ele tem que sair para clarear as trevas. A sua identidade cristã tem que ser clareada na terra. O sal, ele só serve quando ele sai do saleiro. Ele vai temperar a comida. Agora, se ele permanecer no saleiro, para nada serve. Precisa sair do saleiro. A igreja aqui é o saleiro. Você precisa sair da igreja numa missão para fazer a diferença. Para temperar. Mostrar a identidade. Aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Entendemos aqui que estamos no corpo aqui. Esse tabernáculo da corruptível. Aqui. Até que alcance o incorruptível, assim como o apóstolo Pedro fala. Enquanto eu estiver aqui nesse corpo, nessa carne, o meu viver tem que ser Cristo. Ter aparência de Cristo. Ter uma identidade cristã. Até que no dia do arrebatamento isso aqui seja glorificado. Então, aqui, se for falar, vou falar muito mais a respeito desse tópico. Porque muita coisa tem para falar. Mas que Deus abençoe os irmãos. Hein? Aqui na conclusão da lição, está assim. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja, aos povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizar a sua obra, a quem deseja fazer. Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo do que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habitará a realizar. Aqui, o título dessa lição: o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Ele nos ensina para os dias de hoje. Porque aprender com ele a respeito dessa lição de ser missionário, falar de Jesus, precisa ter Jesus completamente, inteiramente no coração. E buscar dele poder e sabedoria. Para que Deus nos instrua em toda essa obra missionária. Que Deus abençoe os irmãos que vão estar ensinando essa lição nesse final de semana. Vamos agradecer a Deus por essa aula. Grandioso e eterno Deus, obrigado Jesus por essa aula. Por podermos ter aprendido mais um pouco da tua palavra. Glorioso Deus, que ela possa ser firmada no coração de todos aqueles que vão aprender e dos que vão ensinar. Senhor da glória, faz uma obra missionária, Senhor, neste lugar. Pai de bondade, nos hospitais, nos presídios, nos acorrentados pelas drogas, pela prostituição, pela idolatria. Senhor da glória, capacita os teus servos para anunciar o evangelho nesses lugares. Senhor Jesus, abençoa, salva a alma, cura os enfermos. Ó glorioso Deus, manifesta o teu poder em teu servo, glorioso Deus, para estar cheio do teu poder para evangelizar e a alma converter, Senhor, se render a teu grande apoio. Senhor da glória, se conosco, em nome de Jesus. Amém.